DNA é muito popular no Brasil por conta do programa do Ratinho. Em investigações de paternidade, sempre um barraco é armado. Mas ele também pode ser utilizado para identificação de criminosos ou mesmo para diagnósticos de doenças. As amostras que a gente utiliza para a realização do exame são de quaisquer células, mas geralmente a gente usa da mucosa da boca, ou sangue dos glóbulos brancos presentes no sangue, ou mesmo da raiz de fios de cabelo. Em todos esses casos, ou mesmo em situações de amostras pequenas em cenas de crime ou de animais extintos que a gente encontra algum material congelado, nós precisamos amplificar a amostra. Para isso, a gente utiliza uma técnica chamada PCR, que em linhas gerais seria uma forma de duplicar em laboratório esse DNA, essa amostra de DNA. Eu vou criar muitas amostras, cópias dessa amostra de DNA. Para isso, a gente, nessa técnica que é chamada de reação em cadeia da polimerase, a gente coloca numa máquina a amostra de DNA junto com a proteína, a enzima, que faz cópias de DNA normalmente na célula, a DNA polimerase. Coloca também nucleotídeos livres de DNA, e aí o sistema começa a provocar a multiplicação da amostra. Eu começo a fazer infinitas cópias daquela amostra que eu tenho. Em seguida, uma nova etapa é colocar enzimas de restrição na amostra que eu tenho. Essas enzimas de restrição são proteínas capazes de cortar o DNA em trechos específicos. Ela tem a capacidade de quebrar o DNA. Só que ela só consegue quebrar o DNA em sequências específicas de DNA, que são chamados sítios de restrição. Então, são os lugares em que o corte ocorre, em que a molécula é quebrada. Nessa situação, o sítio de restrição seria esse, GAATTC. Então, sempre que a enzima de restrição encontrar essa sequência de DNA, ela consegue separar e se fragmentar esse DNA, né? E separa em dois fragmentos distintos. Existem muitas enzimas de restrição conhecidas e utilizadas, mas é importante a gente saber que essas enzimas elas não ocorrem naturalmente no nosso corpo. Se essas enzimas ocorressem naturalmente nas nossas células, o nosso DNA seria fragmentado, seria quebrado. Geralmente eu pego essas enzimas de bactérias e aprendo a produzir essas enzimas em laboratório e depois eu utilizo para sítios de restrição de interesse. Eu quero quebrar o DNA, quero fragmentar o DNA bem naquela região, bem naquele sítio de restrição. Então eu vou usando de acordo com o meu interesse. Essa enzima, em contato com o DNA, ela vai percorrer a molécula de DNA e quando ela encontra os sítios de restrição, ela fragmenta o DNA naquela região. Aqui, por exemplo, eu vou usar a enzima SAL3A e ela procura esse sítio de restrição, CTAG. Quando ela encontra esse sítio, CTAG, ela fragmenta o DNA nesse ponto. Como ela faz isso, e não só ela, várias cópias dessa enzima de restrição estão fazendo isso por toda a molécula, o produto final da ação das enzimas de restrição é a fragmentação do DNA, mas sempre naquele ponto específico. Bem, agora que eu tenho uma coleção de fragmentos de DNA, eu vou organizar essas moléculas, esses fragmentos por tamanho. Para isso eu uso uma técnica chamada eletroforese. Essa técnica ela consiste basicamente de diferentes potenciais elétricos, né? Eu vou ter uma carga aqui negativa, uma carga aqui positiva, e eu vou inserir os meus fragmentos de DNA em um determinado ponto de uma gelatina. A gente chama de gel de agarose. É uma gelatina que vai permitir o deslocamento do DNA. O DNA ele tem uma carga elétrica negativa e frente a uma corrente elétrica positiva,
ele começa a migrar em direção a essa carga elétrica. Aqui tem uma coisa interessante. Como os fragmentos têm diferentes tamanhos, eles vão correr em diferentes velocidades. Uma analogia interessante é essa brincadeira muito frequente em que as pessoas têm que disputar corridas em um túnel com obstáculos, com barbantes, com pedaços de madeira, fitas. Se a gente pensar que as pessoas têm diferentes tamanhos, diferentes alturas, as pessoas que vão ficar mais enroscadas são as maiores ou as menores? Se eu largasse essas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo ponto, pessoas de diferentes alturas, será que elas chegariam ao final da corrida na mesma velocidade? É justamente isso que a gente está fazendo na eletroforese. Aqui eu não tenho uma corrida, né, mas eu tenho vários fragmentos de DNA de tamanhos diferentes colocados na mesma origem. E eles começam a ser atraídos pela carga positiva e vão passando por esse gel que nada mais é do que um emaranhado de proteínas, de fibras proteicas. Essa gelatina ela é formada por um emaranhado de fibras e os pedaços maiores vão ficar mais enroscados nessas fibras. Os pedaços menores, por conseguir passar com mais facilidade, vão se distanciando mais da origem. Eu não vou esperar todo mundo chegar do outro lado. Eu vou parar esse processo antes disso. E vou ter uma figura como essa. O meu gel vai ter vários fragmentos organizados por tamanho. Se eu penso que aqui é a origem, cada uma dessas bandas, dessas manchas que aparecem no meu gel, elas contêm fragmentos de um mesmo tamanho de DNA, que percorreram naquele tempo a mesma distância. Se eu olho para o primeiro fragmento, ele tem os pedaços maiores de DNA. Se eu penso na última banda, ela é formada por fragmentos de pedaços menores, que naquele mesmo tempo conseguiram se deslocar muito mais. Isso faz com que eu tenha de cada pessoa um padrão de bandas muito específico, que eu posso agora comparar com de outras pessoas e estabelecer relações de parentesco ou mesmo identificar essas pessoas pelo padrão de bandas que ela possui. Agora, como eu analiso um padrão de bandas? Aqui, a gente tem a situação mais simples, que é identificar pessoas pelo seu padrão de bandas. Em uma cena de crime, por exemplo, eu tenho o corpo de uma vítima e manchas de sangue pela região em que esse assassinato aconteceu. E tenho 3 suspeitos. Recolho o material deles e vou fazer o teste de DNA. O padrão de bandas da prova do crime é esse daqui. As bandas que eu encontro na prova do crime não são iguais às da vítima. Agora eu comparo com as bandas dos 3 suspeitos. E vejo que essa banda mais espessa, que tem fragmentos de um mesmo tamanho, não é encontrado no suspeito 1, mas é encontrado no suspeito 2 e 3. Agora, abaixo dessa banda, com fragmentos menores que esses, eu só tenho o suspeito 3. E vou comparando todas as outras. E agora eu posso afirmar que é o suspeito 3 o responsável por esse crime. Agora, quando eu vou investigar a paternidade, o trabalho é um pouco mais complicado. Aqui, a criança tem bandas iguais às da mãe. Afinal, ele recebeu o material genético da mãe. As bandas que não vieram da mãe, obrigatoriamente tiveram que vir do pai. O suspeito 1 não é o pai da criança. O suspeito 2 é sim o pai da criança, porque ele tem as bandas que não foram enviadas pela mãe. É importante a gente lembrar que durante a fecundação, o indivíduo recebe material genético do pai
e da mãe. O do pai vem pelo espermatozoide, o da mãe vem pelo óvulo. Se eu pensar que a mãe tem o material genético dela, mas só mandou metade, as bandas que o filho vai ter, parte delas vieram da mãe. E outra parte, as que não vieram da mãe, vieram do pai. Essa criança ela não pode ter material genético que não tenha vindo de um dos dois. Então, se eu tenho material genético na criança que não encontra correspondência no pai, eu descarto a hipótese da paternidade desse indivíduo. Bem, para testar se você entendeu como resolver um caso de paternidade duvidosa, a gente vai tentar descobrir quem é o pai do ratinho. Tem o material genético da mãe e análise o padrão de bandas de 4 suspeitos. Aperta o pause e tenta descobrir quem é o pai. Para resolver esse problema, a primeira coisa que eu faço é comparar o material genético do filho com o da mãe. E já sei que as bandas que a mãe tem e o filho também não são informativas para a gente descobrir quem é o pai. Agora, algumas bandas que a criança tem e a mãe não tem, essas eu tenho que procurar no pai. Eu tenho aqui 3 bandas que o filho tem e a mãe não tem. Quando eu comparo quais pais têm todas essas bandas, só um dos suspeitos é que possui todas as bandas que o filho não recebeu da mãe. Logo, o Mickey é o pai do ratinho.